Eu acabei de trazer a feijoada lá da nossa igreja, feijoada beneficente em prol da reforma do nosso templo. Eu até pensei em gravar esse vídeo depois de comer, depois de almoçar, porque já são, deixa eu ver que horas são aqui, 14h45, 15 para as 3 da tarde. Mas com certeza, se eu almoçar antes, né, se eu comer essa feijoada antes, se eu comesse essa feijoada antes de gravar esse vídeo, com certeza a camiseta ficaria suja, né? Inclusive, este é o quarto vídeo seguido que eu estou gravando com essa camiseta. Inclusive, se você se sentir incomodado por causa disso, eu peço perdão, mas eu fiz questão de gravar 4 vídeos seguidos com essa camiseta para enfatizar a necessidade de você assistir a minha playlist de 5 vídeos a respeito da minha viagem à Argentina. Viajei para a Argentina no mês passado, deixei aqui no canto... Não, deixei no final desse vídeo, né? Desculpa. Deixei até o final desse vídeo a playlist da minha viagem à Argentina com 5 vídeos. E eu sei que o principal assunto de hoje é dia 17 de agosto de 2024, o principal assunto de hoje está sendo a morte do Silvio Santos. E eu fiz uma transmissão ao vivo antes de buscar a feijoada na nossa igreja. Eu fiz uma transmissão ao vivo, essa sim eu deixarei aqui no canto superior esquerdo, caso você não tenha assistido ainda, onde eu falo a respeito do Silvio Santos, do legado que ele deixou, de como ele tratava as filhas dele, tudo, uma série de coisas relacionadas à medida que o Espírito Santo ia colocando na minha mente, eu ia falando. Aí eu mostrei vários vídeos, inclusive confirmações de Deus a respeito do assunto deste vídeo, que é a devida honra aos pais. Eu tenho vários vídeos desse canal a respeito da relação entre pais e filhos, né? Que eu deixarei 2 deles na tela final desse vídeo também. Mas nesse vídeo eu quero enfatizar a necessidade de nós honrarmos nossos pais. O meu pai faleceu no ano passado, e eu pude honrar meu pai mesmo após a morte dele, para a minha família, né, no velório. Durante o velório do meu pai, pude honrar minha família, né, pude honrar meu pai diante da minha família, falando, pregando o evangelho, de uma certa forma, né, e Deus me deu equilíbrio emocional, Deus me deu sabedoria, Deus me deu tudo o que eu precisava para aquele momento. É claro que a morte de meu pai mexeu muito comigo, eu fiquei muito mal durante algum tempo, mas depois superei, graças a Deus. O que eu pude aprender de bom de meu pai, eu estou levando pelo resto da minha vida terrena. E esse vídeo é sobre a necessidade de todos nós, em especial os jovens e adolescentes, honrarmos nossos pais, nossos progenitores. Quando falando pais, não estou falando somente de pai, homem, né? Mas também da mãe, do avô, do tio, do responsável, de maneira geral. Porque eu, particularmente, acho muito bonito. Embora a minha educação tenha sido diferente, eu sempre tratei meus pais, meu pai e minha mãe, por você. E isso, para muita gente, pode ser escandaloso, para muita gente pode ser falta de respeito. Mas é uma questão de costume, uma questão de hábito, né? Sempre tratei meus pais por você. Mas eu acho muito bonito quando os filhos tratam seus pais por você. Hoje, crianças e adolescentes de hoje, né? Jovens também, da geração Z, da geração Alpha, tratam os pais por senhor ou senhora. Eu acho muito bonito. Então, inclusive pais bem mais jovens que eu, com 35, 40 anos, um pouco mais de 40 anos, pais relativamente jovens, com seus filhos adolescentes. E esses filhos adolescentes de hoje, da geração Z, geração Alpha já, né? Que a geração G já está na idade do casamento, né? Muitos da geração Z já casaram, já têm filhos. Então, geração Alpha, digamos assim, né? Geração Alpha. Muitos representantes da geração Alpha tratando os pais por senhor, senhora. Eu acho lindo isso. E muitos deles ainda pedem a benção ainda por cima. Eles fazem assim, ó. Benção avô, benção pai, benção mãe, benção tio. Eu acho lindo isso, muito lindo. E eu quero incentivar você, que é jovem, adolescente, a continuar fazendo isso. Se você pratica isso, continue. Continue tratando seu pai por senhor, senhora. Continue pedindo a benção. Eu acho lindo isso.
Inclusive, na procura por uma miniatura para esse vídeo, achei uma do Chico Bento, né, personagem do Maurício de Souza, pedindo a bênção para o pai e para a mãe. Eu só não incluí esse desenho, no caso do Chico Bento, pedindo a bênção para a mãe e para o pai, porque o pai do Chico Bento aparece com cachimbo. Então eu não quero incentivar ninguém a fumar. Por isso que eu não coloquei esse desenho do Chico Bento pedindo a bênção para o pai e para a mãe, porque o pai do Chico Bento aparece com cachimbo na boca. E fazendo isso incentivaria ao fumo, né? Seria um incentivo ao fumo. E eu não quero isso, eu sou totalmente contra o fumo. Então, eu quero deixar alguns textos bíblicos para incentivar você, que é criança, adolescente, jovem, até pessoas de mais idade, como eu, pessoas mais jovens que eu, ou até mesmo mais velhas, que tenham pais vivos ainda, que tenham avós, tenham tios, para continuarem chamando de Senhor, Senhora, pedindo a benção. Eu sou totalmente a favor, não sou contra. Para muitos de hoje, principalmente da militância de esquerda, isso é opressor, é patriarcal, é até fascista, né? Que hoje em dia para eles tudo é fascismo, né? Tudo fascismo, a heteronormatividade judaico-cristã, a hipocrisia da sociedade judaico-cristã. Eles alegam falam um monte de barbaridade, um monte de bobagem, incentivando a rebeldia. E eu tenho vídeo no meu canal falando sobre rebeldia, né? Porque até hoje aquele grupo RBD, que teve um similar brasileiro também, né? Com Arthur Aguiar, Sofia Abrão e outros cujos nomes não lembro agora, incentivando a rebeldia, incentivando a desobediência aos pais, a revolta, a subversão, irreverência, o rock and roll, né? Rock and roll. Por isso que até hoje eu não consigo engolir rock evangélico, eu não consigo aceitar, eu não consigo gostar de rock evangélico. Respeito todos aqueles que gostam de Oficina G3, POD, Petra, mas eu não consigo gostar de rock evangélico, não adianta, não consigo. Porque o rock é sinônimo de rebeldia. O rock sempre foi sinônimo de rebeldia, irreverência. Inclusive, entre o final deste ano e o ano que vem, não lembro exatamente a data, haverá mais uma edição do Rock in Rio. Então, eu quero dizer para você que festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, Tomorrowland, The Town, enfim, seja lá o festival que for, o cristão verdadeiro jamais deve participar desses festivais, jamais deve participar de shows seculares, festivais seculares. Isso não tem nada a ver conosco, isso é totalmente contra aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, totalmente contra o nosso testemunho cristão. Você participar de um evento como esse, carnaval, festa junina, enfim, é totalmente contra nossos princípios participar de eventos como esse. Então, abstência, fuja de eventos como esse, porque eles são sinônimos de reverência, rebeldia, promiscuidade, consumo de drogas. Na maioria deles existe consumo desenfreado de drogas. Então, eu quero deixar alguns textos bíblicos aqui, né, rapidamente, para o vídeo não ficar longo demais, porque hoje mesmo, né, fiz uma transmissão ao vivo e deu mais de 45 minutos. Então, eu quero ler alguns textos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 passagens bíblicas. Eu quero ler rapidamente para incentivar você a, se você honra seus pais, respeita seus pais, continue fazendo isso. Mas eu não tive uma figura paterna, não tive uma figura materna, minha mãe me deixou na caçamba de lixo, meu pai abusou de mim. São casos isolados. Então, honre a pessoa que educou você, honre a pessoa que foi responsável por você. Ou então, não guarde mágoas, não guarde rancor, não odeie a pessoa que gerou você, mesmo que tenha sido um criminoso, estuprador, seja lá o que for. Não odeie essa pessoa, libere perdão para essa pessoa, porque o perdão liberta, o perdão ele tira um fardo gigante das suas costas. Então, libere perdão para essa pessoa que gerou você, mesmo que ela tenha abusado de você, mesmo que ela tenha jogado você no lixo, mesmo que ela tenha feito coisas horríveis com você, libere perdão para essa pessoa. E eu quero ler aqui, primeiramente, Êxodo capítulo 20, versículo 12, que é o texto dos 10 mandamentos, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá.
Tem um paralelo lá com Hebreus não, Efésios 6, 2, se eu não me engano, 2, 4, 3, que eu lerei mais tarde, no final desse vídeo. E ainda no Pentateuco temos Levítico 20, versículo 9, que mostra como a rebeldia era tratada no antigo Israel, né, no tempo da lei. Eu creio que já o Código de Hammurabi, vários códigos de leis da antiguidade pré-mosaica já tratavam a rebeldia como algo terrível, que muitas vezes era punida com a morte. E aqui Levítico não era diferente, né? Nos tempos da lei mesmo, da lei mosaica, a rebeldia era punida com a morte, como está aqui, Levítico 20, 20, versículo 9. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Então, a rebeldia contra os pais, né, e as mães era um dos crimes punidos com a morte. Ou por apedrejamento, geralmente por apedrejamento, né? Então, realmente era um crime punido com a morte. Agora, a honra aos pais, né, dependia, claro, obviamente, da relação que os pais tinham com seus filhos, né? Se os seus pais abençoavam os seus filhos, obviamente que eles obtinham a resposta dos filhos no que diz respeito à honra, né, reverência, respeito, tudo mais, como está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas suas portas. Tanto que os judeus ortodoxos até hoje têm os filactérios, que são livrinhos, né, pequenos, amarrados no solidel, né, que é aquele chapéu, ou no cabelo mesmo, né, tem os que hoje em dia eles não usam mais os filactérios, né, eles usam aquelas espirais nos cabelos, né, deixam os cabelos em forma de espiral para substituir os filactérios. Então eles, quando eles estão orando no Monte das Lamentações, fica balançando, 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 e geralmente eles oram assim, né, e fica balançando para eles se lembrarem constantemente da lei aqui. E o solidel parece que tem essa função também, né? Acho que antigamente os filactérios ficavam pendurados no solidel ou no kippah, sei lá. Sei que eles têm, até hoje tem essa prática, né? Eles levam ao pé da letra isso aqui. E a honra aos pais é muito cara, é muito preciosa no judaísmo, né? No cristianismo, infelizmente, está se deixando a desejar, né? Está sendo deixado de lado, até mesmo no meio católico, né, que tem a figura do padrinho, da madrinha, né, que no catolicismo o padrinho e a madrinha ficam responsáveis pela educação dos filhos do casal, né, que é padrinho, no caso, né, tanto que existe o Dindo e Dinda, né, é o apelido que dão no Brasil para padrinho e madrinha. Então, e também existe a figura do padrinho e da madrinha no casamento. Então, o padrinho e a madrinha no catolicismo são as pessoas que ficam responsáveis ou por um casal ou pela educação dos filhos, enfim. Então, mas até mesmo no catolicismo isso está sendo deixado de lado, né? Os pais estão cada vez mais relapsos com relação aos filhos, né? Estão deixando os filhos, estão terceirizando a educação dos filhos, né? Deixando com o celular, né? O celular, televisão, internet, de maneira geral, os filhos estão escravos da internet, do celular, da televisão. De uma série de coisas, né? Inclusive vícios, compulsões, né? Inclusive drogas. Então os pais estão se esquecendo, deixando os filhos de lado, estão preocupados demais com seus negócios, com sua carreira, com isso, com aquilo, deixando os filhos de lado. E os filhos acabam sendo educados por pessoas mal intencionadas, inclusive pelo crime organizado. Agora vamos para Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Logo no começo dos Provérbios de Salomão, mas Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, Salomão se afastou de Deus, tal. Mas isso foi antes dele se afastar de Deus, né? Obviamente. Foi antes dele se afastar de Deus que ele escreveu esses provérbios.
Claro que existem outros que terminam também, né? Agur, Lemuel, mas aqui Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9, Salomão diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Pode ser que Salomão tenha ouvido essas palavras de Davi, né, do pai dele, e tenha transcrito como se ele fosse o autor, mas enfim, né, com certeza se ele aprendeu isso aqui foi através de Davi, e ele tentou passar para os filhos dele, né, embora Roboão tenha sido um péssimo rei, foi no reinado de Roboão que Israel foi dividido, mas enfim, de qualquer forma, enquanto permaneceu fiel a Deus, Salomão escreveu, foi o homem mais sábio do seu tempo. A rainha de Sabá foi da Etiópia até Israel, até Jerusalém, para ouvir a sabedoria de Salomão, ficou impressionado com ele e tal. Então, enquanto permaneceu fiel a Deus, isso aqui, né, Salomão tinha toda a autoridade para falar a respeito disso. Agora vamos para o Novo Testamento, primeiramente para as palavras de Jesus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Na verdade, ainda não é palavra de Jesus, né? É o testemunho de Jesus, no caso, né? O testemunho do próprio Jesus, de que Jesus era submisso aos seus pais. Jesus, ele dá o testemunho de submissão. Mas ele ficou lá em Jerusalém com os doutores da lei e tal. Muita gente pode falar que Jesus foi desobediente. Na verdade, ele antes de ser obediente aos pais terrenos, Maria e José, no caso, ele era obediente ao que o gerou no ventre de Maria, que foi Deus Pai. E antigamente, né, no Pentateuco, no Antigo Testamento de maneira geral, Deus não era visto como Pai. Deus só começou a ser visto como Pai a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus. Então, foi exatamente a partir desta passagem que eu lerei aqui, de Lucas 2, versículos 41 a 52. Ora, todos os anos iam seus pais, no caso Maria e José, a Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, aqui está falando de Jesus com 12 anos de idade, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Ou seja, eu acredito que os doutores da lei retiveram Jesus, eles começaram, ele por curiosidade foi lá onde estavam os doutores da lei, o pessoal do Sinédrio, né? E começou a fazer perguntas para eles, né? Eles rebateram e ele ficou lá com eles, né? Durante 2 dias. Tanto que a passagem continua assim. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu o quê? Passados 3 dias, né? Na verdade, 3 dias. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os interrogando. Ou seja, Jesus ficou hospedado em Jerusalém com os doutores da lei. Os mesmos doutores da lei que o crucificariam depois de 21 anos. 21 anos depois, esses mesmos doutores da lei o crucificariam, mandariam para a cruz. Mas enfim, aconteceu aqui, continuando aqui no versículo 47 de Lucas 2. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, e quando viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: filha, por que fizeste pai conosco? Maria dando uma bronca a Jesus. Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? Aqui, pela primeira vez, Deus é tratado como pai. Foi através de Jesus. Jesus foi o primeiro ser humano, obviamente, o ser humano mais perfeito que viveu na face da terra, foi o primeiro a tratar Deus como pai. Porque para os judeus, o pai deles era Abraão. Mas aqui Jesus tratou Deus, Yahvé, Todo-Poderoso, como pai. Foi a primeira vez que Deus foi tratado como pai. Foi pelo próprio Jesus. Aí, versículo 50. E eles, no caso Maria e José, não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, ou seja, era-lhes obediente. Jesus obedecia a seus pais. Ele tinha que dar testemunho, obviamente, né?
Ah, essa foi a única exceção, mas porque ele foi retido, né? Jesus não ficou ali espontaneamente dentro. Os doutores da lei retiveram Jesus com eles, né? Ah, interrogando, tal, ouvindo o que Jesus falava a respeito da. E os mesmos, repetindo, os mesmos doutores da lei que mandariam o próprio Jesus para a cruz depois de 21 anos. 21 anos. 21? Deixa eu ver. 12 mais 21, 33, é isso mesmo. Aí, versículo 51, eu já falei. Continuando aqui no versículo 51. E sua mãe, no caso Maria, guardava no seu coração todas essas coisas. Mais uma prova de que Maria era melancólica. Por ser melancólica, ela guardava muita coisa, né? Ela era muito introspectiva, né? Ela era uma pessoa assim bem... uma pessoa assim bem discreta. Ela não ficava, né? Inclusive na única ocasião que Maria, né, não teve paciência, acabou falando lá para Jesus, levou uma bronca do próprio filho. Mulher, que tenho contigo, ainda chegado a minha hora. Tá lá em João 2, na boda de Caná, da Galileia. E terminando aqui o versículo 52, do capítulo 2 de Lucas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Agora vamos para João, versículo 19. Mais um testemunho de Jesus, dessa vez com relação à própria Maria e com relação ao seu discípulo mais fiel, que foi João. Lá na cruz, todo desfigurado, todo dilacerado, sangrando, né, todo detonado, pendurado na cruz, sofrendo até para respirar. Olha o que aconteceu, que Jesus disse. Vamos lá, tá aqui no 19, né? É João? Acho que é João, né? Nossa, será que eu errei aqui, meu Deus? Acho que não é João, não, peraí. Eu acho que eu errei, peraí. Eu devo ter marcado errado. Eu coloquei 26, 27, na verdade é... Cadê? É isso mesmo, é que eu errei aqui. É 26, 27. Ora, Jesus. Repetindo, João 19, versículo 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, no caso João, né, que era discreto, ele era bem reservado, ele não gostava, ele se referia sempre a si mesmo em terceira pessoa, que disse, Jesus disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ah, mas Jesus não tinha irmãos? Tinha. Só que ele confiou essa missão de cuidar de Maria a João, que era o discípulo com quem ele tinha mais intimidade. O mesmo João que foi poupado da morte, foi o único discípulo que não morreu martirizado. Ele foi até jogado num tachão de óleo fervente, mas saiu de lá ileso. Foi mandado para ele de Patmos, né? Depois ele recebeu a visão do Apocalipse. Ele foi solto da ilha de Patmos, acabou indo para Éfeso, e ali ele pastoreou até morrer de morte morrida, né? Morrer de velhice. Então, João morreu sim, mas morreu de morte morrida, morreu de velhice. Ele não morreu de morte matada, como os outros discípulos. E muitos católicos interpretam esse texto da maneira errada, né, dizendo que aí foi uma das provas de que Maria é a mãe de Deus, que Maria tem que ser idolatrada, não sei o que, mas como eu já disse naquele vídeo falando sobre Maria, né, essa é uma visão distorcida a respeito de Maria, que nós cristãos evangélicos não aceitamos. Maria sim foi importante, foi essencial para o plano de salvação em Cristo Jesus, mas ela foi apenas um instrumento nas mãos de Deus, nada mais além disso. Ela com certeza tem sua importância também como discípula, né? Provavelmente morreu martirizada, assim como todos os demais, mas foi só um instrumento na mão de Deus para a propagação do evangelho e para receber o Messias no seu ventre, né? Para gerar o Messias, nada mais além disso. Enfim, continuando aqui agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1,
versículos 28 e 32, né? Romanos 1, que é um dos vários textos bíblicos que militantes de esquerda quer arrancar da Bíblia, quer criminalizar, né? Quer proibir as pessoas de pregar. Mas tem aquele texto lá, de 18 a... Deixa eu ver. De 18 a 27, né? Que é aquele trecho que a militância de esquerda quer arrancar da Bíblia, principalmente a militância lá do alfabeto. Mas vejamos aqui o que diz a continuação desse texto, que a militância quer arrancar da Bíblia, quer criminalizar, que são os versículos 28 a 32 de Romanos 1. E como eles não se importaram de não ter, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, inclusive rebeldia, irreverência, tal. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, ó. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Desobedientes a pais e mães, portanto, desobediência a pai e mãe é um pecado terrível, é claro que isso é pecado mortal, né? Porque todo pecado é mortal, não existe pecadinho, pecadão. O único pecado, né, que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aqui é um pecado gravíssimo, que é a desobediência a pais e mães, né? Continuando aqui, no versículo 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, se você é militante de esquerda, saiba que você está sendo usado pelo diabo. Você está sendo um instrumento da mão do inimigo. Portanto, abandone essas ideologias malignas. Abandone ideologia de gênero, abortismo, essa maconha, no caso, legalize já, fala de maconha, de outros tipos de droga. Abandone isso, porque você está sendo instrumento da mão de Satanás. Infelizmente eu conheço cristãos evangélicos, né, que se dizem cristãos evangélicos, que acabaram enveredando por isso, né, infelizmente. Mas eu quero encerrar aqui com Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vosso Pai no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que é a continuação lá de... a confirmação no Novo Testamento, lá de Êxodo 20, versículo 12. E aí no versículo 4, obviamente, temos a contrapartida dos pais, né? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, espero que este vídeo sirva para você, que é criança, adolescente, jovem, que trata seus pais com respeito, trate por senhor, senhora, pede a benção. Continue fazendo isso, continue honrando seus pais. E mesmo que você não tenha tido pais presentes, mesmo que seu pai, sua mãe tenha abusado de você, tenha feito alguma coisa grave contra você, não deseje o mal, né? Libere perdão, porque o perdão liberta, o perdão, né, é divino. O próprio Jesus perdoou aqueles que estavam matando na cruz. Muitos missionários e outros servos de Deus que foram mortos ao redor do mundo por algozes, perdoaram seus algozes, perdoaram aqueles que os estavam matando, perdoaram aqueles que os estavam martirizando. O próprio Estevão perdoou aqueles que o estavam apedrejando, e por aí vai. Então, que isso sirva para nossa reflexão, para incentivar você que pratica isso, que continue praticando. E se você guarda alguma mágoa, guarda algum rancor, alguma coisa negativa do seu pai, da sua mãe ou de ambos, libere perdão, porque o perdão é libertador. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que o meu canal Deus abençoe. Mande esse vídeo para o maior número de pessoas, inclusive para o seu amigo desviado, para o seu amigo que está afastado de Deus, para o seu amigo que teve algum problema com os pais dele, com a mãe, com alguém da família, né? Para que libere perdão, para que honre seus pais, caso eles sejam vivos, ou libere perdão, enfim. Deus abençoe, Deus oriente, e até depois, se quiser. Tchau!